dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os fatores de desequilíbrio ecológico. O principal responsável, é claro, por esses desequilíbrios ecológicos no nosso planeta somos nós, a espécie humana. E isso em virtude do processo de explosão demográfica. Nós estamos vivendo um momento em que a espécie humana ela já excedeu e muito o fator limitante do nosso planeta. Nós, durante esse mecanismo de expansão, de explosão demográfica, nós estamos causando uma poluição excessiva no nosso planeta. Além disso, um desmatamento excessivo. A gente vai ver que as florestas são importantes para reciclagem dos nutrientes. Lembrem da videoaula anterior, onde nós já falamos sobre o ciclo do carbono dentro do ciclo biogeoquímicos, e as matas, as florestas são importantes nesse mecanismo de renovação, de reciclagem do ciclo do carbono. Além disso, a espécie humana está causando a extinção de inúmeras espécies e, é claro, o esgotamento dos recursos naturais. O planeta Terra, nós chegamos no fator do limite em que o planeta sustenta a vida humana. Por quê? Nós vivemos hoje em dia uma quantidade, uma necessidade de compra, de demanda por produto, e isso está drenando os recursos naturais em uma escala muito alarmante. Tá? Então, o tamanho da população ela depende basicamente de dois fatores, é claro, né? A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O problema é que os avanços na medicina e, é claro, na revolução agrícola, eles têm contribuído para que a taxa de mortalidade caia bastante e a taxa de natalidade tem crescido exponencialmente. Então, o que tem acontecido? A gente tem lá um número muito maior de crianças, dos seres humanos nascendo e menos seres humanos morrendo. Ou seja, nós estamos cada vez mais crescendo, querido. Se você para e pensa, né, existe uma hipótese chamada hipótese de Gaia, né, no qual a Terra é um ser vivo, cara, nós seríamos colocados ali como um câncer que cresce de forma desordenada. A Terra sendo um ser vivo, cada organismo vivo sendo um conjunto celular, nós, seres humanos, seríamos o câncer do planeta. Para pensar nisso. Olha só que problema que nós somos. Então, essa expansão demográfica, ela vai gerar maior demanda na produção de alimentos e maior produção agrícola. Se você precisa produzir mais alimento, então você precisa de mais área, então desmata mais. Se você tem que aumentar essa produção agrícola, você tem que usar defensivos agrícolas, né, os agrotóxicos, que vão causar inúmeros problemas, que nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos usar adubos químicos sintéticos que vão causar outros tipos de problema. Então você observe que são tudo que a gente tem para conseguir contornar a superpopulação, a gente vai ver que vai gerando outros problemas. Maior demanda por produtos industrializados. Voltamos ao esgotamento do planeta, porque a gente precisa de mais matéria-prima. Precisamos escavar mais, desmatar mais, matar mais. Maior produção de resíduos, porque se você gasta mais, consome mais, você gera mais resíduo. Aonde você vai colocar isso? Então aí você tem aqueles aterros, ou simplesmente tem os lixões, né, que são um problemão que a gente vai falar. E o esgotamento dos recursos naturais que estão ligados a tudo isso. Eu recomendo que vocês assistam esse videozinho, que é um documentáriozinho, chama A História das Coisas. É muito interessante, muito bom. Eu vou colocar na descrição do vídeo, recomendo muito que vocês assistam, ele é muito interessante. Ele traz de forma bem lúdica a ideia dessa exploração dos recursos naturais, dessa demanda, dessa necessidade de compra, da obsolescência dos produtos. Então é muito interessante que vocês assistam esse documentário, eu vou deixar na descrição do vídeo, ele vale muito a pena, beleza? Então, primeira coisa que nós vamos falar, que essa explosão demográfica, ela está causando diversos tipos de poluição ambiental. Essa poluição ambiental, o que é a poluição ambiental? Poluição ambiental é diferente da contaminação ambiental.
Quando você fala de contaminação, é a presença de um contaminante, ou seja, seres patogênicos que provocam doenças, ou, claro, substâncias também que venham a causar alguma ação nociva ao humano ou ao próprio ambiente. Então isso é uma contaminação. Contaminação radioativa, por patógenos, isso é contaminação. Poluição já é uma alteração ecológica, ou seja, uma alteração na relação entre os seres vivos, aquelas relações que nós vimos, tá? E essa alteração ela pode ser provocada pelo ser humano e ela que prejudique de forma direta ou indiretamente o nosso bem-estar e o do ambiente, causando danos aos recursos naturais, como água, solo, e os impedimentos a atividades econômicas, como pesca e agricultura. Aí você tem a ideia geral do que é o mecanismo de poluição. Quando a gente fala de poluição, existem tipos de poluição. Nós temos a poluição atmosférica, que é aquela poluição que afeta o ar. Nós temos a poluição hídrica, que afeta as águas. A poluição do solo, a poluição térmica, a poluição sonora e também a poluição visual. Nós vamos dar os destaques principais, os principais problemas aqui, que é o caso da poluição atmosférica, hídrica, do solo, tá? E a gente pincela as demais, beleza? A primeira poluição que nós vamos tratar especificamente vai ser a poluição atmosférica. A poluição atmosférica, ela é um problema que nós temos gerado, principalmente essa poluição começou a ter uma escala mais significativa durante a Revolução Industrial, com a queima de compostos à base de carbono, de carvão, que precisavam movimentar as máquinas e o excesso de CO2 e fuligem na atmosfera. Então a gente tem o início do marco dessa poluição atmosférica em escala mais que afete o ambiente, foi durante o processo de Revolução Industrial. Quando a gente fala de compostos, o que tem acontecido? A distribuição dos poluentes na nossa atmosfera está girando em torno disso daqui. Se você para pensar, olha, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele tem sido um dos principais poluentes. Lembrando que o monóxido de carbono ele é um componente que, ao ligar nas moléculas de hemoglobina das nossas hemácias, ele se torna um composto extremamente estável que não desliga da molécula de hemoglobina. Então, se você respirar demais monóxido de carbono, você vai ter problema, porque ele vai inibir a ação da molécula de hemoglobina, não permitindo a ligação com a molécula de oxigênio, evitando o transporte, podendo morrer por asfixia. A gente tem hidrocarbonetos que dão problemas respiratórios, problemas pulmonares, óxido de nitrogênio, causam problemas de chuva ácida e etc. Óxidos de enxofre e material particulado. Quanto mais industrializada é uma região, mais poeira vai vir para dentro da sua casa. E aquele material particulado, além de poluir visualmente o seu ambiente doméstico, ele também vai entrar por seu pulmão, causando inúmeros problemas respiratórios. Então, quando a gente vai agora tratar de cada um desses gases poluentes, começando, é claro, pelo monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro, ele não tem cheiro, extremamente tóxico. Como eu já falei, ele liga-se irreversivelmente à molécula de hemoglobina, podendo causar morte por asfixia, liberando. Onde você vai encontrar isso? Ele vai ser liberado principalmente da queima incompleta de compostos orgânicos. Toda vez que bota fogo em alguma coisa, você libera o CO2, mas também libera monóxido de carbono. Quando a queima não aconteceu de forma completa, o calor não está tão alto assim, mas está queimando. Ou quando você coloca o carro tipo no ponto morto ali, quando você liga o carro e não engrena de forma direta, não acelera logo, ele está queimando muito pouco combustível e acaba produzindo monóxido de carbono. Outro gás é o dióxido de enxofre, produzido nos processos industriais. Veículos automotores liberam dióxido de enxofre, principalmente aqueles veículos à base de diesel. Hoje em dia a gente já tem um diesel com uma quantidade de enxofre menor para evitar a liberação desse dióxido de enxofre, ou pelo menos minimizá-lo. Tá? A utilização, utilizado na produção também do ácido sulfúrico, que é necessário na produção de N processos, na produção de baterias e outros compostos. O dióxido de enxofre ele pode causar bronquite,
efizema, asma. Então você tem uma série de problemas que são causados pelo excesso de dióxido de enxofre. Além disso, um problema seríssimo do dióxido de enxofre, o fato dele, ao entrar em contato com o vapor de água, ele pode formar ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico precipitar na forma de chuva ácida. Então você tem lá uma cidade onde uma quantidade enorme de caminhões liberando dióxido de enxofre na atmosfera, ele entra em contato com uma nuvem, por exemplo, há uma reação no qual a água vai se ligar ao dióxido de enxofre, aí você tem a condensação daquilo ali numa corrente fria e pode chover. Ao precipitar, esse dióxido de enxofre que reagiu com a água vai formar ácido sulfúrico e vai chover ácido sulfúrico, literalmente. É claro que não pode ser um pH não tão alto, não tão baixo, que venha causar dano especificamente na pele, mas vai causar danos estruturais em estátuas, vai causar dano nas árvores, nos vegetais, nas plantações e etc. Continuando os nossos gases poluentes, a gente vai dar um destaque ao dióxido de nitrogênio, que é liberado principalmente na indústria. Ele provoca bronquite, asma e também efizema pulmonar e também reage com a água, com o vapor de água, produzindo ácido nítrico, novamente, mais chuva ácida. Então se observa que são compostos dióxido de enxofre, óxido nitroso, eles juntos vão causar um problema muito, dióxido de nitrogênio, perdão, vão causar inúmeros problemas. E a chuva ácida. Outro exemplo são os hidrocarbonetos, como tolueno e metilbenzeno. Os hidrocarbonetos são gases e vapores oriundos da queima incompleta da evaporação de combustíveis, gasolina, diesel, e também a produção de metano, que é um dos principais exemplos que contribui também para o aquecimento global. Lembrando que o efeito estufa é interessante, mas o acúmulo de gases vai dar problema. A gente vai destacar isso ali daqui a pouquinho, mas observe que é importante saber isso, é importante você entender que tudo isso vem, inclusive, principalmente da queima de combustível fóssil. E dentre esses problemas da atmosfera, nós temos a nossa chamada chuva ácida. A chuva ácida, normalmente a água, ela tem um pH que fica em torno, de 5,6. Isso porque você já tem a reação da própria água com o ácido, com o carbono, com o gás carbônico, que provoca a formação de ácido carbônico, então a chuva é levemente ácida. Porém, quando você tem o contato com dióxido de nitrogênio, você tem um contato com dióxido de enxofre, isso vai formar ácido nitroso, isso vai formar ácido sulfúrico, aí sim você tem uma chuva ácida. E essa chuva ácida, ela vai causar inúmeros problemas. Quando você fala de quais são esses problemas, professor? Cara, os efeitos, aqui só lembrando, que os principais, o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre, os dois são responsáveis principalmente pela sua chuva ácida. E quais são os problemas que a gente tem com relação à chuva ácida? Essa chuva ácida, uma das consequências diretas dela é a diminuição do calcário, porque a chuva ácida vai reagir com o calcário do solo, que é um elemento indispensável para as plantas e para os seres vivos de modo geral. Então isso vai causar a morte, inclusive, de muitas florestas nativas. Além disso, precipitação ácida faz carregar para os lagos metais tóxicos. Metais que estavam depositados no solo sem causar prejuízo nenhum, quando a chuva ácida vem, ela desprende esse metal tóxico do solo, como o mercúrio, por exemplo, e vai levar isso para um lago, para um rio próximo, causando a intoxicação e também a acidificação da água, podendo levar a toda uma alteração na cadeia ecológica. Além disso, contaminação dos alimentos consumidos pelo homem pelos esses metais tóxicos, que desprendeu esse metal tóxico, vai liberar esse metal tóxico, as plantas podem absorver e contaminar não só as plantas como os animais, e isso levar à contaminação também do ser humano. E
corrosão de prédios, estátuas. Isso a gente tem visto muito, principalmente nas regiões onde a gente tinha esculturas, né, como na parte da Itália, onde você tem muitas esculturas feitas à base de calcário. E a chuva ácida, ela vai literalmente corroendo essas estátuas, corroendo essas esculturas, beleza? E problemas de saúde diversos, como asma, tosse seca, dor de cabeça, irritação dos olhos e narina, porque a chuva ácida em contato direto, ela vai causar danos também. Cara, você está falando de ácido sulfúrico, você está falando de ácido nítrico, então é complicado, tá? É muito preocupante. Além da chuva ácida, outro problema também da poluição atmosférica é o processo de inversão térmica. Nas grandes cidades, apresenta um fenômeno meteorológico bastante frequente, que é a chamada inversão térmica, que consiste na concentração de poluentes no ar, principalmente nos meses de inverno. A inversão térmica é um fenômeno físico-químico, é um fenômeno físico principalmente, e ele tem algumas peculiaridades para que ele ocorra. Tá? Para que esse fenômeno ocorra, é necessário baixa umidade e pouco vento. A gente vai entender como é que funciona isso daqui. Então presta atenção aqui nesse esquema. Aqui você tem uma cidade, tá? Nos meses de inverno o solo ele fica mais frio que a camada de ar imediatamente acima. Então normalmente o que você tem? As camadas inferiores da atmosfera são mais quentes que as superiores, porque o sol aquece, aqui é a parte de baixo, ao aquecer aqui o ar tende a subir. Então o ar aqui é mais quente, vai esfriando, mais frio, e esse é o fluxo normal. O ar então tende a fazer o quê? Subir. O ar tende a subir. Então o ar tendendo a subir, porque ele está mais quente aqui embaixo, ele leva a poluição para cima. Isso é o que acontece normalmente. Então o que acontece normalmente? O solo é mais quente e as camadas de ar superiores são mais frias. Porém, nos meses de inverno, onde você tem uma umidade mais baixa, principalmente nos fins de tarde, começa a acontecer um fenômeno. A camada cá de baixo esfria mais rápido. Então o ar aqui fica mais frio, o ar aqui está mais quente, um pouco mais quente, porque ele subiu um pouquinho e ele fica preso aqui. Por quê? Porque aqui embaixo, no período de inverno muito seco, você vai ter o quê? Um resfriamento mais rápido. Esse resfriamento mais rápido faz com que a coluna de ar quente suba um pouco. Então fica um ar frio, ar quente e ar frio de novo. E o que acontece? Enquanto que aqui, no fluxo normal, a poluição subia porque o ar estava mais quente e dispersava ao longo da coluna, o ar frio vai reter essa estrutura aqui, porque o ar frio vai vir aqui, olha, vai esfriar a poluição, e a poluição vai ficar retida na camada mais próxima do solo, fazendo com que acumule naquela região uma enorme quantidade de poluentes. E o que vai acontecer como consequência desse processo de inversão térmica? O acúmulo de poluentes no ar vai aumentar doenças respiratórias, como bronquite, asma, efizema pulmonar, irritação de mucosas. O que a gente tem visto muito é que cidades muito populosas, muito industrializadas, a gente tem tido um êxodo da população para a periferia, para os locais mais afastados. Por quê? Tentando uma busca por uma qualidade de vida um pouco melhor. Porque principalmente asma e bronquite têm afetado muito esse tipo de população que vive nas grandes capitais. Tá? Outro problema é o agravamento do efeito estufa. Cara, o efeito estufa é um fenômeno natural muito importante para a manutenção da vida na Terra. Como assim, professor? A radiação solar, quando ela chega na Terra, parte dessa radiação ela é refletida das nuvens para fora. Deixa eu só pegar aqui o laser. Ela é refletida para fora, tá? Mas a gente tem uma enorme quantidade de vapores e componentes gasosos que formam a nossa atmosfera. E esses componentes são responsáveis por absorver parte desse calor. E esse calor ele é distribuído ao longo do planeta como um todo. Quem são eles? O gás carbônico, em primeiro lugar, cara, muito importante para a manutenção da temperatura da Terra.
o metano, o dióxido de nitrogênio. Eles são os principais responsáveis pela absorção. É claro que o vapor de água também, mas esses são os principais. E essa distribuição de calor distribui o calor de forma homogênea ao longo da Terra, tá? Mais ou menos homogênea. É claro que aonde incide mais o Sol é mais quente, nas regiões equatoriais. Não vão matar a geografia, né, gente? Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente fala que esse fenômeno é um fenômeno natural, importante para a manutenção da vida na Terra. Mas qual então é o problema? O problema, voltamos novamente à poluição atmosférica. É a liberação de grande quantidade de gás carbônico, a queima, de grande quantidade também de queima de compostos combustíveis, liberando metano, liberando dióxido de nitrogênio. Todos esses compostos vão acumulando na atmosfera. Então, o que tem acontecido? Com o acúmulo crescente da queima desses combustíveis fósseis, o que tem acontecido gradativamente? O acúmulo do CO2 tem feito com que o efeito estufa tenha se agravado. Como assim? Lembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural importante para a manutenção. Agora, se você aumenta os gases que retêm o calor, você vai reter mais calor. Retendo mais calor, você vai aumentando gradativamente a temperatura da Terra. O aumento desta temperatura na Terra, ele vai gerar um problema muito forte. Por quê? Nós estamos com um planeta que estava num equilíbrio, que ele tinha uma temperatura média. Com o aumento dessa temperatura, nós vamos acelerar processos que demorariam milhões de anos, eles estão acontecendo de forma muito rápida. E isso tem acelerado o aumento da temperatura e que vai acarretar alguns problemas. Quais são os problemas? Exemplo, antes da Revolução Industrial, a gente tinha na atmosfera 0,029% de CO2. Após a Revolução, 0,40%, ou seja, um aumento de 38%. Esses gases acumulados estão aumentando a temperatura. O metano é liberado do processo de decomposição orgânico. Só natural, tá, gente? Só que a gente tem feito o quê? O excesso na agricultura, na queima de combustíveis, na pecuária. Por quê? Um dos principais responsáveis pela liberação de metano, gente, é a pecuária de corte. Os bovinos liberam uma enorme quantidade de metano. Ah, mas na natureza tinha bovinos, mas não tinha na quantidade que nós temos para o abate hoje em dia. E isso tem liberado uma enorme quantidade de metano na atmosfera. Como consequência, o que tem acontecido? Redução das geleiras. E isso está fazendo com que as calotas polares, onde você tinha uma enorme quantidade de água, estejam derretendo. Isso vai acarretar alteração climática. Essa alteração climática vai fazer com que regiões onde você tinha temperaturas amenas podem aumentar a temperatura. Ou locais onde você tinha uma nevasca mais branda, agora essa nevasca ela vem com toda a força em determinado período do ano. Temporais, furacões mais agravados e assim nós vamos embora. Além, é claro, dos principais problemas, elevação dos níveis dos oceanos. O que vai fazer com que as cidades costeiras possam simplesmente ser engolidas pelo mar daqui para frente. Então, isso é um problema muito sério, as pessoas têm que levar isso em consideração. Outro problema também propiciado pela poluição atmosférica, a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada formada por O3, que é um gás oriundo da molécula de O2, tá? Geralmente ele é formado pela formação por radiação. A radiação solar ajuda na formação do O3, além, é claro, de raios. Tá? Tempestades de raios ajudam também na formação. E essa camada de ozônio, ela está entre 10 a 150 quilômetros de altitude, cuja principal função dela é servir como um protetor de radiação do nosso planeta.
Então, a radiação solar vem sendo emitida, a camada de ozônio reflete boa parte dessa poluição solar. E o que acontece é que essa camada de ozônio, por conta de uma série de componentes, tá? Como os clorofluorcarbonos, oriundos principalmente de freezers, de geladeiras, é claro que hoje eles já estão substituindo por outros componentes que não agridem a camada de ozônio, mas principalmente ainda países em desenvolvimento como Índia, Paquistão, ainda usam esses componentes à base de clorofluorcarbono para produção de freezers, ar-condicionados, e a liberação desses gases na atmosfera é um problema muito sério e ele precisa ser revertido o mais rápido possível, beleza? Bom, agora nós vamos começar a destacar a chamada poluição hídrica, a poluição das águas. Então, primeira coisa que a gente vai falar, o que é essa poluição? Essa poluição, ela pode ser pelo lançamento de esgoto, tá? E esse lançamento de esgoto, ele promove um aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático, levando o que a gente chama de processo de eutrofização. Vamos dar uma ampliada no quadro aqui para que vocês possam ver melhor. Então vamos lá. O que a eutrofização causa? Presta atenção. Quando você tem aqui uma água limpa, aí você tem essa água, nessa água limpa você tem um ecossistema equilibrado com fitoplâncton, tá? O plâncton está aqui, o fitoplâncton, algumas algas diatomáceas, alguns invertebrados que se alimentam disso aqui, o zooplâncton, e os peixes que se alimentam desses micro-organismos e também até mesmo das algas, vai depender de quais peixes nós estamos falando. Aqui o ecossistema está equilibrado, belo e bonitinho. Quando você lança os poluentes domésticos, onde você tem uma enorme quantidade de matéria orgânica, você vai começar uma formação, principalmente o aparecimento de protozoários que vão se alimentar dessa matéria em decomposição. E possível depois mais larvas de mosquito e menos larvas de insetos, tá? Mais especificamente de mosquitos, que vão se alimentar mais ainda desses protozoários. E é claro, alguns peixes mais resistentes ainda a uma pequena quantidade de poluição. Quando a gente fala de uma área muito populosa, o que vai acontecer é que você vai ter um aparecimento só de cianobactérias, sumindo com as algas verdes e diatomáceas e zooplâncton, que não vão ser tolerantes a isso daqui, e uma enorme quantidade de vermes que vão se alimentar dessa matéria em decomposição. E o que acontece com os peixes? Eles vão morrer. Ah, mas por que eles vão morrer, professor? Presta atenção aqui agora neste outro slide aqui que a gente vai focar, explicar mais ou menos como funciona um mecanismo de eutrofização. Então, presta atenção aqui. Primeira coisa, quando você fala de componentes, o excesso de componentes orgânicos, eles vão aumentar uma maior quantidade de nutrientes. Então você pode estar, por exemplo, aqui numa lavoura, pode ser do esgoto, esse mecanismo ele pode ser de qualquer coisa, desde que forneça matéria orgânica. Então aqui mostrando em cima de uma lavoura, liberando uma enorme quantidade de nutrientes no solo. Esses nutrientes com a chuva ou com o esgoto doméstico sendo jogado na água, eles vão eventualmente ser jogados na água. Depois, esses nutrientes que correm sobre o chão vão parar dentro do corpo d'água. Na água, esse excesso de nutrientes vai fazer o que a gente chama de floração. O que é a floração? Algas e cianobactérias vão se alimentar dessa matéria em grande quantidade. Até aí não tem problema, né, professor? Tá tudo bem, beleza. A floração das algas vai começar a bloquear a luz para o fundo do lago, do rio, do córrego que nós estávamos falando, e a água começa a ficar completamente verde, fazendo com que a fotossíntese ocorra só aqui, matando as algas do fundo do lago. Ao matar aquele ecossistema natural que estava lá, o que vai acontecer? Essas plantas vão parar de fazer fotossíntese e elas vão entrar em decomposição. Ao entrar em decomposição, você vai ter
uma floração das algas. Essa aqui vai começar a morrer, vai afundar para um lago. Essas algas morrem também porque elas não conseguem fazer fotossíntese. E aí começa a ter uma proliferação de bactérias de decomposição, porque elas vão estar decompondo esse monte de alga que morreu. Essas bactérias vão usar o oxigênio para respirar, essas bactérias que vão decompor, e vão retirar o oxigênio da água, matando então os peixes daquele local. Esse é um mecanismo de eutrofização ou de floração. Você consegue observar esses mecanismos, tá, em diversos locais, que a gente pode inclusive já ter passado e conhecido. Vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu voltar novamente, minha carinha linda, olha eu de novo aqui. Aqui, olha, a Lagoa da Pampulha, esse processo de floração aqui, ó. Olha a eutrofização. Você vê, isso aqui é a proliferação de algas. A luz do sol não chega mais no fundo do lago. O que vai acontecendo gradativamente? E isso por conta de esgoto doméstico sendo jogado aqui, olha, na lagoa. E vai acontecer a proliferação de cianobactérias que não vão deixar a luz do sol bater no fundo, vão matar as algas do fundo. Essas algas vão entrar em decomposição. Bactérias que decompõem vão drenar o oxigênio para o seu processo de respiração enquanto estão fazendo a decomposição. E aí você tem a morte, então, desse ecossistema. Então, isso é muito importante vocês lembrarem, tá? Cai muito e é um fenômeno extremamente comum, tanto nas cidades, aqui um exemplo, tanto também no campo, quando o uso de fertilizantes em demasia provoca o que aconteceu no exemplo anterior que eu mostrei ali agora. Então, isso é muito importante. Então, esse mecanismo de eutrofização é muito importante vocês lembrarem, beleza? Bom, o próximo slide aqui, nós vamos abordar a chamada magnificação trófica. Essa magnificação trófica, ela acontece tanto no solo quanto na água. Então, a gente vai tratar ela junto aqui. Alguns produtos, por não serem biodegradáveis, permanecem no ecossistema e entram nas cadeias alimentares, passando dos produtores aos consumidores nos diversos níveis. Como a gente já falou nas nossas aulas anteriores, a energia ela é perdida ao longo da cadeia, mas os compostos eles participam de um ciclo. E o que acontece? Quando você pensa numa cadeia alimentar, você pensa no seguinte: o produtor tem um nível de energia muito grande, depois vem o consumidor primário, consumidor terciário, quaternário, tá? Uma coisa que vocês precisam entender: o herbívoro vai comer, ele come um pouco, porque ele tem menos necessidade de energia. O consumidor secundário vai comer aquele herbívoro, ele tem um pouquinho mais necessidade de energia, porque o herbívoro já perdeu boa parte dessa energia. O consumidor quaternário, ele vai precisar comer o terciário, vai precisar de mais consumidores terciários para conseguir mais energia. Então observe, quando você vai avançando numa cadeia, o último nível trófico, ele demanda se alimentar mais vezes e acumular mais energia, porque tem menos energia disponível ao longo do ecossistema. Isso a gente já falou várias vezes, tá? Durante os nossos encontros anteriores. Se você está na dúvida, volta lá nas pirâmides de energia, pirâmide de número, de biomassa, para que vocês consigam rever essa ideia, tá? Mas vamos voltar. E esses componentes, tá, da magnificação trófica, eles são bioacumulativos. Eles vão agarrando dentro do seu tecido. Então, se você tem um herbívoro que está comendo aquilo ali, aquilo agarra no tecido dele. Se o carnívoro come o herbívoro que estava acumulado, aquilo vai passar para o próximo. E vai passando e vai passando. Quais são esses componentes? Esses componentes bioacumulativos podem ser, por exemplo, o mercúrio, o chumbo, o DDT. O que é o DDT, professor? Nada mais é do que um agrotóxico, utilizado como defensivo agrícola, para proteger uma lavoura dos insetos. Mas ele causa bioacumulação, ele fica retido nos tecidos, tanto no tecido vegetal quanto no tecido animal, e podendo vir até para nós. Então, quando a gente fala de cadeia alimentar, eu quero que vocês entendam que quanto mais você avança numa cadeia alimentar, mais acumula o componente.
Porque como eles são bioacumulativos, eles vão acumulando na cadeia. Presta atenção nessa cadeia aqui, olha só. Um DDT que foi usado numa lavoura caiu num lago. A alga acumulou um pouco desse DDT, então ela tinha alguma quantidade dele no corpo. O peixe que se alimenta dessas algas, ele vai acumulando, porque ele come várias algas. Então ele acumula um pouco mais de DDT dentro dos seus tecidos. O peixe carnívoro que está se alimentando desse peixinho que se alimentou das algas, ele tem que comer vários peixes que já se alimentaram de DDT, então só está acumulando mais dentro do seu organismo. O carnívoro que está se alimentando desse peixe aqui, olha, uma águia, um gavião que está se alimentando desse peixe carnívoro, ele está pegando todo o DDT que estava acumulado no corpo dele e jogando para dentro de si. E ele vai se alimentar várias vezes naquela região, acumulando uma enorme quantidade. Então eu quero que vocês entendam que a magnificação trófica, ela é o quê? Bioacumulativa. Quanto mais topo de cadeia alimentar você estiver, maior a quantidade, olha os pontinhos aqui do DDT, maior a quantidade do DDT ou maior a quantidade do mercúrio no corpo do animal. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, ok? Nosso ponto agora é a poluição do solo. Nós falamos sobre poluição da água, nós falamos sobre poluição atmosférica e agora a gente vai focar na poluição do solo. A presença no solo de elementos químicos em excesso, como o lixo que o homem produz, afeta diretamente os seres vivos e afeta as cadeias alimentares e também afeta até nós mesmos. E quais são esses principais poluidores do solo? Cara, nós temos de origem agrícola, de origem urbana, de origem mineradora, principalmente aqui em Minas Gerais a gente tem um problema muito sério, Recentemente agora estão tentando liberar a mineração da Serra do Curral. Então isso é importante vocês focarem nesse processo de mineração. Vai acabar caindo no Enem alguma coisa relacionada. É um problema muito atual, ele está sempre aí. Tá? Mas qual é a poluição agrícola? O uso indevido de agrotóxicos e fertilizantes. As pessoas usam em demasia os agrotóxicos. É claro, é importante a agricultura? Mas se você parar para pensar, você tem técnicas que você pode alternar ou utilizar de forma diferenciada, evitando o uso em demasia de agrotóxico e fertilizante, Mecanismos de rotação de cultura poderiam ser utilizados para evitar esse tipo de problema. Técnicas rudimentares, como queima antes do plantio, cara, não queima mais, pelo amor de Deus. Você está afetando não só o solo, mas você também está afetando a atmosfera, liberando todo aquele carbono que foi retido pela planta, cara. O trabalho desgramado de pegar o CO2 da atmosfera e transformar isso em glicose para depois produzir celulose. E você vai lá e bota fogo nisso. Cara, pelo amor de Deus, devolvendo todo aquele CO2 para a atmosfera. Outro tipo de poluição urbana do solo, cara, os aterros e as instalações. Isso é um problema muito sério. Quando a gente ainda tem um aterro sanitário adequado, beleza. Agora não, aqueles lixões, a pessoa joga aquilo lá de qualquer jeito, poluindo o lençol freático, poluindo o ambiente, tá? Então isso é muito complexo. E é claro, as mineradoras que lançam os produtos tóxicos com metal pesado no solo, muitas vezes tornando aquele local até mesmo estéril para a plantação futura. Então você observa que é um problema muito, muito sério. Tá? Então, primeiro que a gente vai falar aqui são os chamados aterros sanitários, que é o local de deposição do lixo urbano. No processo de decomposição do lixo, o lixo ele começa a se decompor por ação bacteriana, é claro. As pessoas enterram aquilo dali nos lixões. E ele vai liberar um líquido dessa decomposição chamado churume, que é extremamente tóxico. E por ser um líquido, ele pode adentrar o solo, ele vai adentrar o solo e contaminar lençol freático, contaminar o próprio solo. Cara, como que então a gente pode resolver isso, professor? Cara, o ideal é a reciclagem desses compostos e aqueles materiais que são materiais de decomposição, tentar utilizar o máximo desses materiais para fertilização do solo.
O ideal é que o aterro ele seja com um solo impermeabilizado para evitar a formação desses lixos. Mas o que você pode fazer mesmo é a reciclagem. A reciclagem de papel, a reciclagem de metal, a reciclagem de plástico, vidro e, gente, reciclagem de compostos orgânicos, ela é fundamental. Uma dica, se você mora numa casa e você tem um quintal, se você tiver umas 3, 4 galinhas, e você pode alimentar essas galinhas com os compostos orgânicos, é claro, né, de vegetais, frutas, o que sobrou do seu almoço, tirando carne, né? Mas você pode alimentar basicamente as galinhas com isso e complementar com mais alguma coisa. Você praticamente não tem matéria em decomposição sendo jogado fora, as galinhas vão se alimentar daquilo dali, cara, e você ainda ganha os ovos. E depois ainda pode comer a galinha. Então para pensar que você pode ter todo um mecanismo para evitar ou minimizar o máximo possível a liberação de compostos no solo através do seu lixo. Então recicla o máximo que você puder, reaproveita o máximo se você puder. Pote de plástico, tem um pote legal que você pode utilizar para marmitex, para guardar, usa, reuse. Tá? Reuse e recicle, essa é a ideia. Quais são os benefícios da reciclagem? Cara, diminuição significativa da poluição do ar e do solo, geração de emprego e promoção de renda. Então, por exemplo, aqui na minha cidade nós temos a ASCAT, a Associação dos Catadores. Cara, faça a seleção, deixe o material lá ou nos pontos de coleta deles. Isso vai aumentar a renda dessa galera e vai, é claro, para você também isso vai ser muito importante, uma vez que você vai ter menos poluição no seu local. Então é importante vocês focarem nisso, tá? Redução dos custos de produção. Quando você recicla o material, o próprio material que vai ser utilizado na reciclagem diminui a produção, então vai diminuir o valor do produto. Pensa nisso. Redução dos impactos causados na extração da matéria-prima. Se você está reciclando, você não vai ter essa extração no local. E é claro, uma economia de energia, porque você vai gastar menos energia reciclando do que extraindo toda aquela matéria-prima. Então, tudo isso, cara, reciclagem é importante, ela é fundamental. Então, foca nisso. Reciclagem é a saída. É a única saída que nós temos, tá bom? Bom, com relação aos fatores de problemas ambientais, a poluição do ar, poluição do solo, poluição da atmosfera, poluição, né, hídrica, era isso que a gente tinha para tratar. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tá? Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscrevam no canal aí para poder não perder nenhum dos nossos vídeos, para poder vocês arrasarem nas suas provas e no Enem, beleza? Um forte abraço para vocês, eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Valeu!